Hoje eu vou pregar sobre o texto mais conhecido de todos. Até os ímpios conhecem esse texto. Mas esse texto é meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele é o mais conhecido e citado, ele é ao mesmo tempo menos compreendido de toda a Bíblia. João capítulo 3, versículo 16, eu peço que todos abram. Eu não vou ler esse texto enquanto todos não acharem. Que é um texto conhecido, mas eu quero que todos abram e leiam esse texto junto comigo. João 3,16. João 3,16. Todo mundo conhece de qual é salteado esse versículo. Mas eu creio que Deus, a sua palavra se renova. E Deus tem coisas novas para falar conosco nesta noite. João 3,16 diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por esta noite, pelos louvores que a Ti foram entoados e por este momento da palavra. Eu peço que a Tua presença esteja neste lugar poderosamente. Que esta palavra possa impactar os nossos corações. Que não seja palavras de homem, ensinamento de homem, mas que seja um ensinamento que vem direto de Ti para nós, Senhor. Porque ansiamos por ouvir a Tua voz, pela Tua revelação, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Pregaremos sobre o Teu amor, Senhor. E não há palavras neste mundo que expressam o Teu amor para conosco, Senhor. Mas o Teu povo precisa entender que Tu nos amas. Precisamos entender o Teu amor. Por isso fala conosco nesta noite, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisso se resume o Evangelho e o poder de Deus para conosco. Que Deus nos amou e que Ele ainda nos ama. A gente fica tanto tempo na igreja, a gente prega sobre tanta coisa, a gente ouve sobre tanta coisa, enquanto a mais importante nós não entendemos, que é isso, que Deus nos ama. Amém. Toda a Bíblia, todos os milagres de Deus, tudo que foi feito, se resume a essa palavra: amor. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E eu e você não entendemos esse amor. Eu e você não acreditamos nesse amor. Eu e você não aprendemos a confiar nesse amor. Quer ver uma pequena prova? Os irmãos conhecem meu estilo e sabem que eu não sou de pedir glória a Deus e aleluia, que eu nunca gostei dessas coisas. Mas não tem como ler esse texto e não dar glória a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Se nós entendêssemos como Deus nos amou, como a nossa vida seria diferente. É simples, querido, mas Deus nos amou. E nós não entendemos isso, nós passamos tanto tempo na igreja sem entender o básico, o principal, o elementar, que é isso. Deus nos amou. Quer ver uma prova? Uma das provas que eu e você não entendemos esse amor é porque nós não aprendemos a confiar que Deus tem o melhor para nós. Sabe por que nós não obedecemos muitas das vezes a Deus? Porque simplesmente nós não acreditamos que Ele nos ama. Porque se nós acreditássemos que Ele nos ama, nós obedeceríamos a Ele. As pessoas sofrem dentro da igreja, a humanidade está sofrendo porque ela não entende que Deus a ama. Eu e você sofremos porque nós não entendemos que Deus nos ama.
Por isso que nós vivemos doentes, por isso que nós vivemos sofrendo, por isso que nós damos cabeçada, por isso que nós lemos a Bíblia e não obedecemos. Porque nós não acreditamos que Deus nos ama. Porque se acreditássemos, nós obedeceríamos e desfrutaríamos desse amor. Você sabe por que quando eu preciso de algo, de algum dinheiro ou de alimento, eu procuro os meus pais e não ao vizinho? Eu poderia ter o vizinho mais rico do mundo, mas eu nunca pediria um centavo para o meu vizinho. Enquanto meu pai e minha mãe estão longe de serem os mais ricos, mas a eles eu peço. Por quê? Se R$50 para o meu vizinho não faz falta, R$5 para o meu pai e para a minha mãe, não é tão fácil, mas por que a gente pede para o nosso pai e não pede para o nosso vizinho? Porque o vizinho não se preocupa com você. O vizinho não te ama. O vizinho não está nem aí para você. Seu pai e sua mãe te amam. Então você tem coragem. Você tem liberdade para chegar ao teu pai e pedir. Não é assim que funciona? Você, por acaso, alguma vez pediu algo ao teu vizinho? Desconhecido? Mas ao teu pai e à tua mãe você pede, não pede? Porque você entende que teu pai e tua mãe te amam e querem o melhor para você. Nós não pedimos as coisas a Deus porque nós não entendemos que Ele nos ama. Porque os ímpios reconhecem que Deus pode fazer todas as coisas. Se você chega para alguém e perguntar, olha, isso é impossível para Deus. Não. Deus pode fazer tudo. Deus faz o que Ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso. Mas então por que você não pede a Ele? Não, Deus não se preocupa comigo. Deus tem um planeta para tomar conta. Tanta gente pedindo para Deus. Tanta gente com problemas maiores e piores do que o meu. Que Deus não vai me atender nisso. Isso é tão pequenino para Deus. É porque nós não entendemos que Ele nos ama. Porque se entendêssemos que Ele nos ama, nós desfrutaríamos desse amor. Para você entender isso, eu quero contar uma história verídica de uma mãe que estava a ponto de perder sua filha, porque ela contraiu uma dívida e vieram os homens para levar sua filha, para leiloar sua filha. Sua filha seria vendida como escrava para pagar a dívida daquela mulher. E aquela mulher fez uma seguinte oração: Senhor, se teu filho estivesse com problema e eu pudesse te ajudar, eu te ajudaria. Eu estou com problema. Tu pode me ajudar. Me ajuda, Senhor. E quando foi começar o leilão daquela filha, um garoto de 10 anos se levantou e disse: pai, me dá $10. E o pai disse: meu filho, para que você quer $10? Porque eu quero comprar aquela menina e devolver para a sua mãe, porque a mãe dela está chorando. E mediante aquele gesto, todos aqueles homens riquíssimos que estavam ali para comprar aquela menina, ninguém ousou fazer outra oferta. E aquela menina foi vendida por $10 para aquele menino, que pegou a menina na mão, levou para a sua mãe e disse: toma, aqui a sua filha. Porque aquela mulher entendeu que Deus amava a ponto de se preocupar com ela. O que tem te afligido e tem te preocupado? Que Deus não possa resolver e fazer por você. A questão não é se Ele pode, porque Ele pode todas as coisas. A questão não é se Ele quer, porque Ele quer te abençoar. O prazer de Deus é em abençoar, e nós não entendemos isso porque não aprendemos que Deus é amor. Porque João diz que Deus é amor. Deus se resume no amor. Ele é amor. E Ele tem prazer em abençoar e não em destruir. E nós que não conhecemos esse Deus, falamos muitas das vezes que Ele tem prazer em destruir. Mas o prazer dele é salvar. O provérbio diz que o prazer de Deus é salvar. Jesus não veio condenar o mundo. Ele poderia condenar o mundo, porque Ele não pecou, mas Ele veio para salvar o mundo, porque Deus nos amou. A analogia que a Bíblia faz é do amor de um pai para um filho. Quem tem filho sabe. Você não ama o seu filho, você não quer o melhor para o seu filho. Jesus disse: quem de vós é o pai que o filho pedindo pão lhe dará pedra?
Pedindo peixe, lhe dará uma serpente, ou pedindo ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste lhe dará as coisas boas. Mas nós achamos que Deus não nos ama, querido. Nós achamos que Deus não se preocupa conosco. Nós muitas das vezes achamos que Ele não está nem aí com o nosso sofrimento. Enquanto Paulo, na 1 Tessalonicenses 5:23, diz: ora, Deus de paz nos santifique tudo, e mantenha irrepreensível o vosso corpo, alma e espírito. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus se preocupa com o seu corpo, com a sua alma e o seu espírito. Ele quer que você vá bem e seja feliz em todas as áreas. Mas nós, muitas das vezes, não confiamos e descansamos nesse amor. A prova que eu e você não entendemos o amor de Deus para conosco é que nós tentamos racionalizar o amor de Deus. Nós tentamos entender o amor de Deus com a nossa mente. Nós tentamos justificar o amor de Deus com as nossas obras. Isso prova que nós nunca entendemos o amor de Deus. Porque o amor de Deus não se paga com obra nenhuma, não se explica com palavras. Dizemos muitas das vezes: olha, eu vivia no pecado, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, agora eu me converti e Deus me ama porque eu sou santo. Deus me ama porque eu oro todo dia, Deus me ama porque eu leio a Bíblia. Deus me ama porque eu deixo de pecar no meu trabalho. Deus me ama porque eu não minto como os demais. Deus me ama porque eu não roubo. Querido, não há nada que você faça para que Deus te ame. Porque você pecou e é digno de morte. Porque nós pecamos. Mesmo após conhecer o amor de Deus, mesmo depois de que nós aceitamos Jesus, quantas das vezes nós pecamos? Há alguém que possa se levantar e dizer: desde o dia que eu entreguei minha vida na mão de Jesus, eu nunca mais pequei? Há alguém aqui que possa dizer isso? Como é que você quer justificar o amor de Deus, querido? Por obras? Esse evangelho de salvação por obras é a maior imbecilidade que pode existir dentro da igreja. Porque Paulo diz que por obras ninguém pode ser salvo, porque todos pecaram. Provérbios diz que não há um justo, um sequer, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E Paulo vai repetir isso em Romanos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque a lei dizia que maldito todo aquele homem que transgredir um ponto da lei. Eu e você pecamos. Eu e você transgredimos a lei e o amor de Deus. Nós não somos dignos do amor de Deus. Nós não somos dignos. Mas Ele nos ama. Mas Ele nos ama apesar das nossas fraquezas e falhas. Apesar dos nossos erros, Ele nos ama. Porque esse é o perfeito amor. Aleluia. O amor faz você enxergar os erros, mas amar. A paixão não, a paixão é demoníaca. Porque a paixão, ela tira os defeitos. A pessoa apaixonada, ela não enxerga os defeitos. A pessoa que ama, ela enxerga os defeitos. Mas ela ama apesar dos defeitos. Deus, quando olha para nós, Ele vê todos os nossos defeitos, porque tudo está nu perante os seus olhos, nada está encoberto. Mas apesar dos nossos erros, Ele nos ama. Aleluia. Ele nos ama apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas e das nossas transgressões. Ele nos ama. E Ele tem o melhor para nós. Por isso que Pedro, 1 Pedro 2,5 diz: na cruz de Cristo foi que estarás. Ele nos cura, porque Ele nos ama. E Ele se preocupa conosco. Ele abre as portas de emprego, abre, porque Ele nos ama e Ele se preocupa conosco. Terceira epístola de João, versículo 2. João disse: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Porque esse é o desejo de Deus para nós, que possamos ir bem em todas as coisas. E quando você entender o amor de Deus, você vai compreender isso. Por isso que no Novo Testamento,